queria chamar aqui, gente, um cara de peso. Tudo bem, peso pena, ele é levinho, mas ele é top das galáxias. Que é Pedrinho, gente. Gente, Pedrinho é seminarista aqui da igreja, cara bom. Tá solteiro, Pedrinho? Só vitória, meu irmão. Pedrinho tá solteiro. Olha aí. Que bênção, hein, gente? Já pensou? Tem que orar muito, né, dona Lu? Ora muito aí. Pronto, gente. Pedrinho vai ser aquele que vai trazer o recado do Senhor. E eu tenho profunda paz em compartilhar esse momento com o Pedrinho, o púlpito com o Pedrinho. Porque Pedrinho é um homem de Deus, gente. Pedrinho é alguém assim que a gente olha. Quando eu era seminarista, eu olhava para alguns colegas e dizia assim, poxa, se eu tivesse um pastor como esse cara, eu ia ficar feliz. Já tem uns colegas de seminário que você olha e fala, rapaz, se eu tivesse um pastor como esse cara... Pedrinho é um cara que eu olho e digo, meu irmão, se eu tiver um dia um pastor como esse cara, eu vou ficar feliz. O cara é bênção, ama a gente, ama Jesus e ama a palavra. Vamos orar para o Pedrinho? Pai Santo, obrigado pela vida de Pedrinho, ele é teu, ele é um milagre nas tuas mãos, o Senhor o criou, o Senhor o formou para o louvor da tua glória, ele tem atendido o teu chamado e ele está aqui, Senhor, para ser usado pelo Senhor. Usa teu filho com graça, com poder, que as palavras que ele venha falar nesse momento seja a tua palavra para os nossos corações, a tua porção para nos encher de vida e de graça. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Glória a Deus por isso. Eu fico até meio constrangido diante de tanto elogio, mas eu agradeço muito pela oportunidade, estou até feliz. Eu fico muito feliz de verdade por essa oportunidade e eu acho que até é um sonho para mim, né? E glória a Deus por isso. Mas eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias para que a gente possa refletir sobre o que Jesus falou sobre misericórdia. E é um texto muito especial para mim, eu tenho um carinho muito grande. Inclusive, nós estamos vendo isso no nosso grupo de discipulado. E eu queria que vocês abrissem Mateus, o evangelho que Mateus escreveu, capítulo 5. E é um tema que me chama muita atenção, porque quando eu estava lendo esse texto, ele me chamou muita atenção porque é algo necessário em nossas vidas. É algo que Jesus, que o nosso Pai, que Deus fez por nós, e é algo que implica que a gente precisa fazer em prol dos outros também. E é um texto bastante interessante. Eu queria que vocês estivessem com os olhos e os ouvidos bem atentos, para que a gente possa refletir, porque eu sei que o Senhor tem muito a falar conosco. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. É um texto, na verdade é só esse versículo, mas é um versículo que tem uma profundidade muito grande. E para que a gente possa entender por que Jesus falou isso, em que contexto, em que momento, e o porquê é necessário para nossas vidas, é bom a gente se situar um pouco, saber por que Jesus falou isso, para quem ele falou isso. Por que ele falou isso, na verdade? Se a gente for voltar um pouquinho, a gente vai ver que Mateus, ele tá construindo um raciocínio. Então, ele vai falar sobre a genealogia de Jesus, ele vai falar sobre o nascimento, a fuga de José e Maria, ele vai falar sobre João Batista vem preparando o caminho, tudo isso capítulo 1, 2, 3 e 4. Então, Mateus ele faz questão de dizer que Jesus estava no início do seu ministério. O capítulo 5, ele vai falar sobre o Sermão do Monte. Na verdade, não foi a primeira pregação de Jesus, mas foi uma das primeiras. E é interessante que ele vai citar 8 bem-aventuranças. Isso tudo no início do seu ministério. E tem um pastor que eu gosto muito de ouvir as palavras dele, e ele vai dizer que as bem-aventuranças, ela é o caráter de um cristão. Então a gente vai ver que as 8 bem-aventuranças vamos falar de alguém que é pobre de espírito. Jesus vai dizer bem-aventurado, mais que feliz. A palavra bem-aventurado quer dizer mais que feliz, pleno, satisfeito, completo e etc.
E Jesus ele começa a dizer, ó, vocês serão satisfeitos, vocês serão plenos, vocês serão mais que felizes quando vocês chorarem. Mas ele vai falar que tipo de choro é esse. Ele vai dizer que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, fome e sede de Deus, ou de fazer a vontade de Deus. E aí ele vai falar 8 bem-aventuranças, no qual hoje vamos falar sobre uma, que é misericórdia. Mas para que a gente fique situado, Jesus ele começa seu ministério, a gente vê que Mateus ele vai narrar isso. Ele vai ver, Mateus capítulo 4, a partir do 12, vai dizer que Jesus começa a pregar e uma grande multidão começa a seguir. E chega um momento que Jesus ele para, ele observa aquela multidão e ele vê que realmente tem bastante gente. E junto daquela multidão estavam os seus discípulos. E Mateus capítulo 5, versículo 1, vai dizer o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo. E aí ele começa a dizer as bem-aventuranças. E é interessante que Jesus ele vê aquela multidão, mas ele sobe no monte para que fique melhor e ele também se assenta. É interessante que Mateus ele faz questão de dizer que quando Jesus subiu no monte ele se assentou. E tem uma curiosidade muito legal que eu queria compartilhar com vocês, é que Mateus ele escreve para os judeus. E os judeus tinham um costume muito interessante. Quando eles estavam na sinagoga, quando eles estavam em certos lugares importantes, onde algo ia ser dito, quando a pessoa que ia falar, ela se assentava, é porque algo importante ia ser dito naquele momento. E até necessário ser escrito, para que fosse lembrado, para que fosse conservado durante um bom tempo. Então os judeus eles tinham esse costume. E como Mateus escreveu para esse povo, ele faz questão de dizer que Jesus subiu ao monte e se assentou. E se a gente for ver o raciocínio, depois que Jesus se assenta, o que é que acontece? Seus discípulos aproximaram-se dele. Então os discípulos de Jesus veem que ele vai falar algo importante. Não que somente isso é importante. Todas as palavras de Jesus são importantes para nós. Mas naquele momento os discípulos percebem que Jesus se assenta. E eles se aproximam. E é interessante também que Lucas, quando ele vai falar das bem-aventuranças, ele diz que Jesus voltou-se para os seus discípulos. Então por que eu estou falando isso? Porque as bem-aventuranças, elas fazem ou devem fazer parte do nosso caráter. E uma delas é bem-aventurados misericordiosos, pois receberão misericórdia. E é interessante que é um texto muito pequeno, mas que tem uma profundidade muito grande. E eu queria compartilhar com vocês também que a palavra misericórdia, a gente sabe que no Novo Testamento foi escrito em grego, mas ao passar do tempo foi sendo traduzido. E o conceito de misericórdia, na verdade a palavra misericórdia são duas palavras que estão muito juntas. Se a gente for parar para prestar atenção, a gente começa a perceber. Miséria, misericórdia, coração, misericórdia, cordes, coração. Então a gente vê que tem algo ligado à miséria e ao coração. E é interessante que viu ali, né, as mãos estendidas, coração, muito bom. E Jesus ele estava falando justamente isso. Jesus ele disse, bem-aventurado, mais que felizes são as pessoas que exercem misericórdia. Porque além de ser mais que feliz, elas também receberão misericórdia. E o que Jesus estava querendo dizer sobre misericórdia? Ele estava dizendo que nós, o nosso caráter, deve ser de alguém que sente a dor do outro. Misericórdia está ligado a sentir a dor do outro e a lançar o seu coração nessa dor, a realmente se importar. O maior exemplo de misericórdia é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele andou com as crianças, ele curou e tocou nos leprosos. Jesus Cristo tem altas passagens interessantes, que ele vai passando pela cidade, e quando ele vai saindo, ele observa um velório de uma viúva que tinha perdido seu único filho. Ele percebe a dor daquela mulher, ele volta lá, ele ressuscita o filho daquela viúva, a alegria daquela mulher volta. A gente vê que Jesus ele também está lá no poço, em João capítulo 2, e ele começa a ter uma conversa com a samaritana, e a esperança daquela mulher volta. Tudo isso porque Jesus ele olhava para as pessoas e ele sentia a dor delas. E Jesus ele está dizendo como deve ser um caráter de um cristão. Ele volta-se para os seus discípulos se aproximam-se dele. E uma das palavras vai dizer, vocês têm que ser misericordiosos. E o próprio Jesus estava falando isso porque ele era um. E Jesus vai dizer, além de vocês serem mais que felizes, vocês também receberão misericórdia. E é interessante que no texto ele vai dizer que receberão misericórdia.
Onde isso? A própria palavra do Senhor, ela confirma isso. Mateus capítulo 9, versículo 35, vai falar sobre isso também. Mas Jesus ele vai dizer que, Tiago vai dizer que porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. E eu queria compartilhar alguns exemplos de algumas pessoas que exerceram misericórdia. É interessante que nós observamos isso, ouvimos isso, mas às vezes não levamos à prática. E o Senhor, Ele almeja que a gente seja misericordioso. Por isso que Ele começou a ensinar no início do seu ministério. E a gente está vendo que misericórdia tem algo a ver com lançar o seu coração na dor do outro e fazer algo por ele. Às vezes nós somos condicionados a viver uma vida egoísta. Eu falo isso por mim. Às vezes nós temos planos de trabalhar, de construir algo, de comprar uma casa, de casar, de comprar um carro, de comprar uma moto. E às vezes a nossa vida passa a ser em torno disso tudo. E a gente acaba esquecendo das pessoas que estão ao nosso redor. E na verdade Deus criou o mundo, Deus criou eu e você, para que eu e você fossem pessoas que nos relacionassem um com o outro. No princípio a gente vê Deus falando que Ele viu que o homem estava só. E aí Ele começa a criar, Ele cria a mulher, tudo bem que para auxiliar o homem, mas a gente vê que tem algo ligado a relacionamento. E o que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos naquele momento foi isso. Que a vida deles deveriam ser importantes para a vida dos outros. Que eles deveriam ter um coração sensível ao dor do outro. E aí eu pergunto, será que nós temos um coração sensível? Será que eu e você temos atentado o nosso coração para a dor do outro? Ou será que a gente vive uma vida pensando em nós mesmos? É interessante que tem um exemplo muito legal que se encontra em Neemias, capítulo 1 e 2. Não precisa abrir, se só quiser anota para você ler depois. Mas é interessante que Neemias, ele nasceu no cativeiro babilônico e ele é chamado para ser copeiro do rei. E ele passa a viver dentro do castelo do rei, servindo ao rei. Então ele desfruta de uma casa boa, ele desfruta de boas comidas, de boas roupas, diferente do seu povo. A família de Neemias, o povo de Neemias estava sendo feito escravo pela Babilônia. O seu povo estava sofrendo. Neemias não estava sofrendo tanto porque ele estava junto ao rei. E quando a pessoa fica junto ao rei, desfruta de coisas boas. Mas alguns dos seus conterrâneos, alguns dos seus patrícios, chegaram próximo a ele e ele pergunta. Isso tudo capítulo 1 e 2. E ele vai dizer, como é que está o nosso povo? Como é que se encontra o nosso povo? E aí eles vão dizer, em grande tormento, angústia, sofrimento e etc. E Neemias, ele cai em pranto. Ele começa a orar, ele começa a jejuar, ele começa a chorar pelo seu povo. E sabe o que ele faz? Ele vai diante do rei e pede ao rei para que libere ele, para que ele vá ajudar o seu povo. E aí eu começo a entender que Neemias tinha tudo para se dar bem. Porque o seu povo estava sofrendo. A terra do seu povo tinha sido totalmente destruída. Ele teve o privilégio de ir para perto do rei e desfrutar de coisas boas. Mas quando ele entende a dor do povo, quando ele vê, quando ele sabe, quando ele lembra, quando ele descobre, na verdade, que o seu povo está sofrendo, aquilo machuca ele. Quantas vezes a dor do próximo tem incomodado o nosso coração? Quantas vezes nós temos aberto o nosso coração para que a gente possa ajudar os outros? Ou será que a gente tem vivido uma vida pragmática? Um ativismo que a gente procura fazer o que é melhor para a gente? Se a gente procura fazer o que vai trazer benefício? Onde existem tantas pessoas ao nosso redor, precisando de uma atenção, de um carinho, às vezes de emprestar o nosso ouvido, para somente ouvi-las. E foi isso que Jesus chamou a atenção daquele povo. Bem-aventurados vocês serão, quando fores misericordiosos. Bem-aventurados nós seremos, mais que felizes nós seremos, quando a gente lançar o nosso coração na miséria, na dor do outro. Quando a gente sentir compaixão. Mas compaixão tem que vir acompanhado de ação. A gente viu o exemplo de Neemias, mas a gente também pode ver o exemplo do nosso Pai. A gente conhece muito bem João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho. Então Deus, Ele amou aquele povo, Deus, Ele nos amou e Ele entregou o seu Filho. A gente vê que Neemias, ele recebe aquela notícia
E ele abre mão do seu conforto, ele abre mão da sua vida. E ele vai em busca do seu povo. Ele vai ajudar ele. Isso é um caráter. Isso deve ser a vida de um cristão. Nós devemos sentir a dor do outro. A nossa vida ela passa a fazer mais sentido quando eu passo a viver de uma maneira relacional com as outras pessoas. Quando eu deixo de viver somente para mim, para o meu melhor, para o meu bem-estar e passo a entender a dor dos outros. O que é que nós temos feito? O que é que a gente pode melhorar? Será que nós nos importamos com as almas que perecem? Será que nós nos importamos com as reputações das pessoas? Será que eu me importo com o sofrimento das pessoas? O que é que eu tenho feito diante disso tudo? Jesus ele disse para seus discípulos no início do seu ministério, porque era necessário que as pessoas que andassem próximas a Jesus fossem como ele. Jesus ele viu aquelas crianças, Jesus ele viu aqueles leprosos, Jesus ele viu aquelas mulheres, Jesus viu todo aquele sofrimento daquelas pessoas e ele fez algo, ele se importou, ele lançou o seu coração. Jesus é o maior exemplo de misericórdia. E se nós professamos que somos a sua imagem e semelhança, será que nós estamos parecendo com ele na parte da misericórdia? Ou será que nós temos vivido uma vida egoísta? Porque às vezes somos condicionados a isso. E se a gente não tiver uma luz, se a gente não tiver um toque, a gente acaba perdendo muito tempo, correndo atrás de coisas para o nosso bem, para o nosso futuro. Isso é maravilhoso, mas não somente isso. E o Senhor convidou os seus discípulos. O Senhor disse que eles seriam mais que felizes quando eles entenderem isso. Jesus ele fez com que os solitários se sentissem amados. Jesus ele fez com que as pessoas que estivessem passando necessidade fossem supridas. Você tem feito com as pessoas, você tem feito as pessoas se sentirem amadas? Você tem feito as pessoas necessitadas se sentirem satisfeitas? Nós temos feito isso? Ou será que precisamos melhorar algo? Porque o próprio Senhor fez isso. O próprio Senhor é um exemplo de misericórdia. Ele curou os doentes, alimentou os famintos, abraçou as crianças, foi amigo dos pecadores. Ele trouxe esperança para nós. Ele trouxe esperança para aquele povo. Isso é um exemplo de misericórdia. É lançar o coração na dor do outro. É entender a dor que o outro está sofrendo e fazer algo por conta disso. Será que eu tenho exercido misericórdia? Porque nós recebemos misericórdia. Foi dito aqui que nós não merecemos nada, mas o Senhor fez tantas coisas e ainda faz por nós. Será que nós fazemos o mínimo? Ou será que nós somos parecidos com o nosso Pai? E é interessante que, antes de a gente refletir, antes de nós refletirmos misericórdia, nós precisamos de um coração novo. Nós precisamos de um caráter novo. Nós precisamos parecer com o Pai. Porque o mundo precisa de pessoas assim. Mas é interessante, às vezes você pode pensar que quando fala de misericórdia, pensa naquele irmãozinho que está na rua, está com fome, pensa no sopão, pensa em Desafio Jovem, pensa em Cristolândia. Também, essas pessoas elas precisam de ajuda. Mas o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 6, se não me engano, 4, ele vai dizer que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos irmãos da fé. Será que você sabe a necessidade que seus irmãos têm passado? Talvez do seu grupo de discipulado, talvez da sua igreja, talvez do seu pastor, o seu líder. O apóstolo Paulo ele vai dizer, devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos irmãos da fé. Será que a gente pode fazer algo mais pelas pessoas que estão próximas a nós? Será que na verdade a gente tem feito algo? É necessário abrir os nossos olhos. É necessário ter um coração sensível para ouvir o que as pessoas precisam, para entender a dor do outro. Sabe por quê? Porque nós seremos mais que felizes. Talvez você viva uma vida de angústia, uma vida que não consegue achar felicidade em dinheiro, em relacionamento, em trabalho, em faculdade. Talvez você não consiga achar alegria em nada. Porque o Senhor diz que nós seremos mais que felizes quando a gente entender a dor do outro e fazer algo.
quando a gente entender que precisamos depender de Deus, quando a gente entender que somos seres que se relacionam com outras pessoas e que existem pessoas lá fora ou aqui dentro que precisam de nós. Será que nós estamos com um coração sensível? Será que nós entendemos realmente o que é misericórdia? Será que nós temos praticado tudo isso? O Senhor convida a mim e a você a ser diferente. O mundo está carente de pessoas assim. A igreja precisa ser reconhecida pelo testemunho, pela diferença. Sabe qual é a melhor forma de evangelizar? É através das suas atitudes, do seu testemunho. Tem melhor forma de você alimentar o seu inimigo, de você orar por alguém que você não fala há muito tempo? Talvez exista alguém que você não fala há muito tempo com ele, mas que está com problema no casamento, que está com problema com filhos. Só que ele não bate bem com você. Imagina você chegar para ele e dizer: meu irmão, eu estou orando por você. Eu estou orando pelo seu casamento. Eu estou orando pela sua vida. Isso é sentir a dor do outro e fazer algo. É isso que Jesus estava dizendo. Vocês serão mais que felizes quando vocês sentirem a dor dos outros. Quando vocês pararem de viver para vocês mesmos e olhar o que o outro está precisando, o que o outro está passando. Não é bom que o homem esteja só. O propósito de vida é fazer parte da vida do outro, pois Deus nos fez seres que se relacionam. E essa relação se define vida. Será que eu e você temos vivido de maneira agradável? Será que eu e você nos relacionamos de maneira certa, correta? Ou será que temos buscado os nossos próprios interesses? E é interessante que o Senhor fala que seremos mais que felizes, seremos satisfeitos, plenos, completos. E além de tudo isso, receberemos misericórdia. Tem coisa melhor do que isso? Colossenses capítulo 1, versículo 28, diz algo muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que ele proclamava, que ele advertia. Tem um certo momento que o apóstolo Paulo ele vai dizer que ele trocava a vida dele, a certeza dele, pela vida dos outros. A confiança, a salvação dele pela vida dos outros. Sabe por quê? Porque ele entendia, ele se importava com aquelas pessoas, para onde elas iriam, como andava a vida delas. E ele chegou a dizer que ele trocava o que ele tinha pela vida daquelas pessoas, para que tudo aquilo que ele sentisse, aquelas pessoas sentissem. O Senhor, ele é maravilhoso. O Senhor, ele é misericordioso. E se Deus é tão bom, se o nosso Pai é tão bom, por que não desejamos isso para as outras pessoas, através das nossas atitudes? O Senhor, ele vai dizer para aquela multidão, mas especificamente para os seus discípulos: bem-aventurados os misericordiosos. Meu irmão, minha irmã, nós seremos mais que felizes quando eu e você entender o que é misericórdia. E misericórdia é justamente isso, é lançar o coração na dor do outro. Existem algumas perguntas que nós vamos abrir para vocês, para que vocês conversem uns com os outros. Mas é necessário entender, é necessário que a gente saia daqui pensando de maneira diferente. O que eu posso fazer para exercer misericórdia? Na verdade, o que é que eu tenho feito? Eu tenho sido bênção. No meu trabalho, eu vou fazer falta se eu sair de lá. Na minha faculdade, na minha família, eu sou alguém que demonstra misericórdia. É um caráter de um cristão. É o meu caráter, é o seu caráter. É um caminho, é o conselho de uma vida de plenitude, de satisfação, de alegria, de felicidade. Que o Senhor está dizendo, não sou eu. Então você vive uma vida insatisfeita, seja misericordioso. Tenha um caráter de um cristão. Existem pessoas lá fora que precisam de mim e de vocês. Existem pessoas aqui dentro que precisam de mim e de vocês. Nós precisamos ter um coração sensível à dor do outro. Nós precisamos fazer algo em prol do outro e deixar de viver para nós mesmos. Porque é um conselho do Senhor. Na verdade, é um caráter de um cristão. É isso que eu e você precisamos fazer, ou até mesmo melhorar. E
Que a gente não possa sair daqui. Que a gente possa não sair daqui da maneira a qual entramos. Talvez durante toda essa palavra você tenha lembrado de alguém. Ou lembrado de algo que tem lhe atrapalhado para que você possa exercer melhor a misericórdia. Porque o Senhor exerceu misericórdia conosco. Nós temos o dever, a obrigação de fazer isso com o próximo. É um caminho para a felicidade. É um caminho, é um conselho que o Senhor nos dá. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Misericórdia é quando eu lanço meu coração na dor do outro. É quando eu passo a entender que existem pessoas que precisam de nós. Você nunca tem o suficiente para não precisar de alguma coisa. E você também nunca não tem nada que possa doar mais um pouco. Você sempre vai ter algo que possa doar. E você nunca vai ter o suficiente que não precisa, que vai dizer que não precisa de nada. Existem pessoas que precisam de nós, meu irmão. E nós precisamos fazer algo. E talvez você viva uma vida infeliz. E o Senhor, Ele convida a fazer parte da família, a ser um bem-aventurado, a fazer parte desse corpo. Amém? Eu queria convidar você a refletir, a abaixar sua cabeça. Eu queria orar com vocês. Não vai terminar, vai ter os momentos de grupos pequenos. E vocês vão refletir sobre isso, vai comentar sobre isso. Mas antes eu queria que vocês abaixassem sua cabeça, para que a gente pudesse orar sobre tudo isso. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Te peço perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Mas em nome de Jesus, Pai, continua falando aos nossos corações. Nos mostra, Pai, onde precisamos melhorar. O que precisamos fazer, Senhor, para que a gente realmente venha fazer a diferença. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a ser misericordioso. A Tua palavra diz, Pai, que conhecemos o amor, porque Jesus Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa pela de nossos irmãos. Só assim, Pai, nossa vida realmente terá sentido, Senhor, quando a gente entender que somos seres que precisamos nos relacionar. Então, Pai, guia os nossos passos, tem misericórdia da nossa vida, que Teu Santo Espírito, Pai, fale aos nossos corações. Na verdade, continue falando, e que a gente possa sair daqui de maneira diferente a qual entramos. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém.